Fala pessoal, sou o professor Vitor Provenzano e hoje a gente vai trabalhar o módulo de Estados Unidos no século XIX. E quando nós falamos sobre Estados Unidos no século XIX, dois pontos são importantes. A formação territorial, o processo de expansão territorial estadunidense nesse período e a Guerra de Secessão, a Guerra Civil norte-americana, que inclusive pode ser entendida como uma consequência desse movimento expansionista. Então, esses dois fatores são determinantes quando nós analisamos os Estados Unidos no século XIX. O primeiro ponto que merece destaque é que, quando nós falamos sobre o processo de independência dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias, eu quero que você lembre que, quando a independência se consolida, o território dos Estados Unidos se resume a essa faixa amarela de terra aqui, ó, a área original das 13 colônias. É somente no século XIX que os Estados Unidos conseguem expandir o seu território de um oceano ao outro. O que a gente começa a analisar, o que a gente começa a debater na nossa aula de hoje é como, de que forma, de que maneira, ao longo do século XIX, os Estados Unidos conseguiu ganhar essa dimensão territorial, conseguiu expandir o seu território do Atlântico até o Pacífico. E quando a gente fala sobre a expansão territorial estadunidense nesse período, a gente está falando da Marcha para o Oeste. Pô, professor, eu nunca ouvi falar na Marcha para o Oeste. Talvez não, mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo já ouviu falar no Far Oeste. Aportuguesando, abrasileirando a expressão, todo mundo já ouviu falar no Faroeste, no Oeste distante. A Marcha para o Oeste está diretamente associada a esse processo de ampliação do território, de ocupação desse Oeste distante. Porque, de novo, olha para o mapa. A área original das 13 colônias, beleza? Norte, Sul, Leste, Oeste. O processo de ampliação, a expansão territorial, está diretamente associada a essa marcha para o Oeste. E esse processo expansionista, ele vai ter uma justificativa ideológica. Dentro daquele contexto que envolve políticas imperialistas, a ideia de uma missão civilizatória e da própria ideologia do destino manifesto. O que é isso, Vitor? Destino manifesto. Esses territórios do meio oeste estariam reservados por Deus à ocupação e à expansão estadunidense. A própria providência divina separou, reservou aqueles territórios à ocupação e ao processo expansionista. Vai ser a justificativa ideológica utilizada aí para ampliação do território. Três são os pilares da expansão. Olha para cá. Acordos diplomáticos, compra e guerras. Territórios como esses aqui, em verde claro e verde escuro, foram diplomaticamente acordados com a Inglaterra, depois do processo de independência e durante a chamada Segunda Guerra de Independência, inclusive aí envolvendo regiões da fronteira com o Canadá. Acordos diplomáticos fazem parte desses pilares da expansão, assim como a compra de territórios. Está vendo a Flórida aqui, ó? Território que foi adquirido através de compra, território comprado da Espanha. Esse território todo em rosa aqui, ó, a Louisiana, que foi negociada por Napoleão Bonaparte durante esse processo de expansão dos Estados Unidos. Era um território sob administração francesa. O Napoleão vai negociar a venda da Louisiana durante esse processo que envolve o expansionismo, a marcha para o oeste. O Alasca comprado da Rússia. Enfim, a compra também é um elemento importante, é um pilar importante desse processo de expansão. Assim como as guerras, especialmente guerras travadas contra o México, que garantiram aí a ampliação territorial. Cerca de 40% de território que antes era mexicano acaba sendo incorporado aí aos Estados Unidos durante esse processo de expansão. 3 são os pilares: acordos diplomáticos, compra de território e guerras. Agora, não adianta nada eu
conquistar um território, não adianta nada eu comprar um território se eu não estabelecer um processo de ocupação. Se eu não ocupar, não adianta, vem outro e vai ocupar no meu lugar. E é justamente por isso que, em 1862, o governo norte-americano vai estabelecer o Homestead Act, a Lei Homestead, que era uma medida que garantia que, se você ocupasse uma determinada região naquele meio oeste, óbvio, tá? Óbvio que a gente tem uma delimitação da terra. Não lembro agora ao certo, são 160 hectares, mas enfim, é uma terra delimitada, é um espaço de terra delimitado. Mas se você se deslocar para aquele meio oeste, ocupar esse pedaço de terra e fizer essa terra prosperar num período de 5 anos, ao final desses 5 anos você recebe o título de proprietário. A lei Homestead, ela vai acabar estimulando muita gente a se deslocar para essas regiões aqui, ó. Não só a gente da área original das 13 colônias, mas fundamentalmente imigrantes. Muita gente se sente atraída com essa possibilidade de se tornar proprietário de um pedaço de terra. Não esqueça que a gente está falando, ó, de 1862. Por exemplo, a gente tem na Europa guerras de unificação acontecendo na Itália e na Alemanha. Muita gente se sente atraída com essa lei Homestead, que visa justamente aí a ocupação desses territórios do meio oeste. Uma consequência importante da própria lei é o aumento da imigração. Agora, é óbvio que vale destacar que esses territórios que estão sendo comprados, acordados, conquistados e ocupados não são territórios desérticos, não. Não são territórios vazios. São territórios que contam com sociedades nativas. Populações nativas ocupavam essas regiões. E aí nós estamos falando de Apaches, Comanches, Sioux, Cheyennes, Cherokees. Uma das principais consequências desse processo expansionista foram os choques, os conflitos entre essa população nativa e os colonos. Inclusive o massacre de muitas dessas populações nativas durante o processo de expansão. Evidente que existiu resistência. Quando a gente fala sobre as resistências, essas duas figuras aqui acabam ganhando destaque. Vale você fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre Goialê, o chefe Apache Jerônimo, sobre Tatanka Iotaque, o chefe Sioux Touro Sentado. São elementos importantes que envolvem esse processo de expansão. Quando a gente fala sobre desdobramentos dessa marcha para o oeste, óbvio, a ampliação do território é um desdobramento. Óbvio, o aumento da imigração, fundamentalmente por conta da lei Homestead, é um desdobramento. Assim como os choques entre os colonos e as populações nativas. Assim como o massacre de muitas dessas populações nativas durante esse processo de expansão. Outro desdobramento importante, e você pode ler, você pode interpretar, você pode entender, sim, a Guerra de Secessão como um desdobramento desse processo de expansão. Só voltando aqui rapidinho, você viu a imagem, ó. São 2 filmes que eu recomendo sobre esse contexto, né? Enterre Meu Coração na Curva do Rio, um documentário aí que fala sobre as populações nativas da América do Norte, e Dança com Lobos, um filme famoso que trata não só do contexto que envolve a marcha para o oeste e a expansão territorial, mas também que trata disso aqui, da Guerra de Secessão, que você pode ler, que você pode interpretar como um desdobramento da ampliação territorial. Primeira coisa, o que significa secessão? O que é isso? Secessão significa separação. A Guerra de Secessão é a guerra civil norte-americana que vai colocar frente a frente os estados do norte, representando a União, os estados do sul, que formaram a Confederação, representando o Exército Confederado. É importante você entender que desde o início da colonização, norte e sul das 13 colônias apresentam projetos distintos de desenvolvimento. Na região centro-norte, a gente vai ter um modelo de colonização pautado na pequena e na média propriedade.
na utilização de uma mão de obra livre, numa produção voltada para atender necessidades de um mercado interno. Já na região sul, a gente tem, desde a época da colonização, a adoção daquele modelo de plantation, um sistema de plantation, com latifúndio, com a grande propriedade, com a utilização da mão de obra escrava e com a produção voltada majoritariamente para o mercado externo. No século XIX, as diferenças entre os modelos de desenvolvimento se acentuam. Os estados do norte têm um modelo de desenvolvimento pautado no protecionismo alfandegário, na industrialização, na mão de obra livre. Enquanto os estados sulistas têm um projeto de desenvolvimento pautado no livre-cambismo é ao contrário do protecionismo, na agroexportação e no escravismo, na utilização da mão de obra escrava. Perceba que são modelos antagônicos, são modelos distintos. Tranquilo, professor, beleza, eu entendi, mas o que isso tem a ver com a marcha para o oeste? Por que você disse que a Guerra de Secessão pode ser entendida como um desdobramento desse movimento expansionista? Pelo seguinte, olha para cá. Esses novos territórios que estão sendo conquistados e ocupados aqui, ó, eles vão seguir qual modelo de desenvolvimento? O do norte ou do sul? Eles vão seguir o modelo nortista do protecionismo, da industrialização, da mão de obra livre? Vão seguir o modelo sulista da escravidão, do escravismo, da agroexportação, do livre-cambismo? Qual modelo de desenvolvimento esses novos territórios que estão sendo incorporados irão seguir? O problema vem justamente daí. Tentativas de acordo até acabam sendo costuradas, mas são infrutíferas. Você tenta negociar, mas não existe espaço para isso porque são dois modelos antagônicos. O estopim para o início dessa guerra foi esse aqui, ó, a eleição do Lincoln. Lincoln, que era um representante dos interesses nortistas, especialmente dos interesses protecionistas dos estados do norte. Quando Lincoln vence as eleições, os estados do sul declaram a sua secessão, a sua separação. Tem início aí a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana, que vai colocar frente a frente o Exército da União, representado por esse uniforme e por essa bandeira, e o Exército Confederado, representado por esse uniforme e por essa bandeira aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual você acha que foi o desfecho dessa guerra? Quem levou a melhor? Os estados do norte, os estados sulistas? Um quadro comparativo é um elemento importante para que a gente entenda o desenrolar desse conflito. Olha para cá. O norte tem uma maior produção econômica e vai ter uma superioridade bélica muito significativa em relação ao sul. Na verdade, os estados sulistas, eles levam vantagem no primeiro ano do conflito, porque são eles que declaram a secessão, são eles que declaram a separação. Tem o elemento surpresa, algumas batalhas iniciais são vencidas pelos estados sulistas. Só que, evidentemente, que a região norte, por ter um parque industrial muito mais eficiente, tem também uma indústria bélica que funciona de forma mais pujante, ou seja, eu tenho uma superioridade bélica do norte em relação ao sul. Eu tenho uma economia nortista mais forte, menos dependente. Esses são aspectos importantes. Além disso, durante a Guerra Civil, alguns atos presidenciais acabam minando as forças sulistas, como, por exemplo, esse aqui, o bloqueio aos portos do sul. Ô, professor, por que bloquear os portos sulistas foi um fator determinante aí para minar as forças desse exército confederado? Porque o sul vive da agroexportação. Se os portos estão bloqueados pelas forças da União, se os portos estão bloqueados, fica mais difícil estabelecer a minha relação econômica. E segundo,
Se a região sul não é uma região industrializada, eles precisam comprar armas. E essas armas chegam por onde? Pelos portos, mas os portos estão bloqueados. Então, essa medida foi uma medida importante no desenrolar desse conflito. Bloquear os portos do sul era uma maneira de sufocar a economia e evitar que esse exército confederado recebesse armas, já que eu não tenho um parque industrial significativo na região sul, eu tenho que comprar arma de fora, eu não tenho como produzir aqui. E é evidente que com os portos bloqueados, eu causo uma série de dificuldades à compra desse armamento. Em 1863, outra medida importante foi essa aqui, a emancipação dos escravos. A gente tem um movimento abolicionista significativo nos Estados Unidos, já na primeira metade do século XIX, e o próprio Lincoln era um anti-escravista. Cuidado, tá? Lincoln era um anti-escravista, não um abolicionista convicto. Não era. O próprio Lincoln chega a declarar que, para manter a unidade, se preciso fosse manter a escravidão durante um tempo, ele manteria. A questão que envolvia aí, a prioridade do Lincoln, era o protecionismo. De fato, Lincoln era um anti-escravista, considerava a escravidão um erro da humanidade, mas ele não era um abolicionista convicto. Existe uma diferença em relação a isso. Mas em 1863, é o governo Lincoln que estabelece a emancipação dos escravos. E a abolição da escravidão também enfraquece esse exército confederado, as forças sulistas, porque utilizavam a mão de obra escrava. Inclusive, muito comum, durante a Guerra de Secessão, nós presenciarmos escravos ou ex-escravos que saem do Sul e passam a ingressar no exército nortista para lutar do lado da União. Nós vamos identificar um desequilíbrio de forças em relação ao poder econômico, à superioridade bélica, inclusive ao número de soldados. Nós temos uma vitória do Norte nessa Guerra de Secessão. E nós temos algumas consequências importantes relacionadas ao conflito. Primeiro, a manutenção da integridade territorial. Não teve secessão, não teve separação. O território permanece íntegro, unido. Segundo, a consolidação do modelo industrial. Aquele modelo de desenvolvimento pautado no protecionismo, na industrialização, na mão de obra livre, ele se expande. Tanto é que, quando falarmos sobre a segunda revolução industrial, os Estados Unidos acabam se destacando como um dos países de vanguarda. Estados Unidos, Alemanha, o Japão com a era Meiji, a Alemanha, que teve seu processo de unificação liderado pela Prússia, a região mais industrializada dos estados germânicos, e os Estados Unidos, que depois da vitória do Norte na Guerra de Secessão, conseguem expandir o seu modelo industrial. A abolição da escravidão, evidentemente, como um elemento importante. Vale frisar que, assim como no Brasil, a abolição da escravidão não garantia uma inserção desse ex-escravo na sociedade, no mercado de trabalho, e muito menos acabava com o racismo. Tanto é que, dentro daquele princípio federalista de autonomia dos estados, estados sulistas decidem adotar leis de segregação. As chamadas leis de Jim Crow, os códigos negros. Leis que você está cansado de ver em filme, em documentário, em série, em livro, escola para branco, escola para negro. Transporte para branco, transporte para negro. Bebedouros separados, banheiros separados. Essas leis, elas são adotadas em estados sulistas, já no contexto que envolve aí o final da Guerra de Secessão. Os anos posteriores, logo próximos ao final da Guerra de Secessão. E essas leis vão perdurar nos Estados Unidos, oficialmente, até a década de 1960. E aí a gente vai ter uma outra aula só para falar de Martin Luther King, de Rosa Parks, de Malcolm X, dos Panteras Negras. Inclusive, as diferentes formas de atuação dessas pessoas e desses grupos, né? Com o objetivo de consolidar aí o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, acabando, inclusive, com esses códigos que foram estabelecidos nos estados sulistas.
mas é uma consequência importante, inclusive, o surgimento e a ampliação de grupos segregacionistas, de grupos racistas como esse aqui, ó, a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan defende o princípio da segregação e, evidente, não pense você que a Ku Klux Klan estabelece uma perseguição só a negros, não. Evidente que a perseguição a negros é um marco da Ku Klux Klan. Mas o grupo defende a imposição de uma cultura VASP, do homem branco, anglo-saxão e protestante. Então, imigrantes são perseguidos, católicos são perseguidos. Você tem um contexto de perseguição muito amplo envolvendo esse grupo, que é um grupo segregacionista, que vai se consolidar e se expandir ao final da Guerra de Secessão. Ganha força na primeira metade do século XX. Hoje, evidentemente, não tem mais a mesma força, mas ainda existe. Olha aqui, essa imagem aqui é de uma manifestação da Ku Klux Klan no ano passado, no ano retrasado, há pouco tempo atrás. E perceba a bandeira que esse sujeito está carregando aqui, ó, a bandeira dos Estados Confederados, fazendo alusão àquele contexto do escravismo, inclusive, que nós comentamos agora há pouco. Então, os desdobramentos dessa guerra de secessão, eles são desdobramentos muito amplos, muito significativos do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Vale a pena a gente analisar e debater todo esse contexto. Galera, espero que você tenha gostado da aula. Um abraço e até a próxima.